Olá, nós somos alunos do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Virtual do Estado de São Paulo e esse trabalho tem como finalidade a conclusão do curso. Durante os últimos meses, nós fomos orientados pelo professor mestre José Rafael Borges Zampiva e os integrantes do grupo são Anderson Lousada, Aline Borges, Ana Paula Jesus, Guilherme Ferracini, Idalina Gomes, Juliana Martins, Luiz Silva e Messias Filho, dos seguintes polos: Tremembé, Lajeado, Herculândia, Itatiba, Franca e Porto Ferreira. Apresentamos então o nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado Ansiedade Matemática na Educação Básica, que busca compreender essa insegurança e medo que os jovens enfrentam diante dessa disciplina e como a escola pode auxiliar e transformar esse sentimento para algo positivo. Olá, meu nome é Anderson Lousada e eu vou apresentar para vocês o capítulo introdutório do nosso trabalho de conclusão de curso, Licenciatura em Matemática, cujo tipo escolhido foi revisão bibliográfica. Bom, como é sabido por todos, ao longo de milênios, a matemática tem corroborado com o desenvolvimento da humanidade e por isso ela se tornou indispensável. No entanto, alguns problemas acabaram acontecendo quando se trata do ensinamento dessa disciplina. E por volta de 1950, mais precisamente 1957, dois pesquisadores chamados Drager e Aiken Jr. definiram um desses problemas como anxiety number, que significa ansiedade dos números, e que hoje a gente conhece como ansiedade matemática, e os estudos se baseiam nisso. Mas afinal, o que é ansiedade matemática? Segundo a literatura, a ansiedade matemática causa uma sensação de tensão e ansiedade que dificulta a manipulação de números e resolução de problemas matemáticos. E está relacionada a uma gama de situações que ocorrem no cotidiano e na vida acadêmica. Além disso, em nossas pesquisas bibliográficas, também apontaram que ela aparece em todas as faixas etárias. Por isso, é muito preocupante, pois ela tem um efeito muito negativo na autoestima dos estudantes. Ademais, o objetivo principal do nosso trabalho foi investigar as causas, consequências e estratégias de intervenções na educação básica, pois entendemos que nessa fase há uma consolidação das disciplinas estudadas e, por isso, fatores negativos podem perpetuar-se ao longo da trajetória escolar e profissional do estudante, o que pode ocasionar evasão escolar e a não escolha de profissões relacionadas à área de exatas. Além disso, podemos também constatar que as causas da ansiedade matemática são multifatoriais e têm dimensões pessoais, pedagógicas, socioambientais e neurobiológicas, e por isso a intervenção deve ser interdisciplinar e integrada com outros profissionais e outras áreas do conhecimento. Olá, meu nome é Aline Cristina Borges e irei falar sobre o principal problema e a pergunta norteadora. O nosso estudo, ele aborda um fenômeno que interfere diretamente na aprendizagem e na autoestima dos alunos, que é a ansiedade matemática, marcada muitas vezes por medo, tensão e insegurança em situações que envolvem cálculo e resoluções de problema. O principal problema que identificamos foi compreender como a ansiedade matemática interfere na aprendizagem dos estudantes da educação básica. Sabemos que muitas vezes o medo de errar, a pressão por resultados e experiências negativas com essa disciplina podem bloquear e atrapalhar o desempenho desses estudantes. A partir disso, nós elaboramos a nossa pergunta norteadora. De que forma a ansiedade matemática afeta o aprendizado dos estudantes? Essa questão orientou nossa pesquisa e nos levou a refletir sobre como fatores emocionais, pedagógicos e sociais
se relacionam no ensino e aprendizagem da matemática. Com esse estudo, nós buscamos contribuir para uma visão mais humana e inclusiva do ensino da disciplina, de modo que o estudante possa desenvolver confiança, segurança e prazer em aprender, superando seus próprios medos. Nos próximos trechos do trabalho, nós iremos apresentar algumas principais causas, consequências e possíveis estratégias para enfrentar esse fenômeno dentro do ambiente escolar. Olá, eu sou a Ana Paula e vou falar dos objetivos do nosso trabalho. O objetivo geral deste trabalho é analisar as manifestações e as consequências da ansiedade matemática na educação básica. Portanto, para alcançar esse objetivo geral, o estudo se desdobra em alguns objetivos específicos. O primeiro é mapear as principais causas da ansiedade matemática em estudantes da educação básica, buscando assim compreender os fatores que contribuem para o surgimento desse sentimento em relação à disciplina. O segundo objetivo específico é investigar de que forma a ansiedade matemática interfere no desempenho escolar e na resolução de problemas, observando como ela afeta o aprendizado e o comportamento dos alunos diante das atividades de matemática. E, por fim, o terceiro objetivo específico é identificar estratégias pedagógicas propostas na literatura que possam auxiliar na redução da ansiedade matemática, contribuindo assim para um ambiente de aprendizagem mais acolhedor, confiante e eficaz. Olá, meu nome é Guilherme, do Polo Itatiba da Univesp. Para a elaboração desse trabalho, primeiramente foi realizada uma pesquisa da literatura em plataformas, em base de dados como a Cielo, CAPES, PUC, Univesp. As palavras-chave utilizadas foram ansiedade matemática, aprendizagem matemática e educação básica, de forma que esses termos estejam sempre interligados entre si na nossa pesquisa. Para garantir também a atualidade da pesquisa, foram consideradas publicações entre os anos de 2015 e 2025. Olá, meu nome é Idalina e eu vou falar um pouco sobre a fundamentação teórica e as causas da ansiedade matemática. A ansiedade matemática é uma reação negativa às situações que envolvem matemática, afetando o desempenho, a motivação e o comportamento dos estudantes. Podem surgir desde a infância e se intensificar na adolescência, manifestando-se por medo, esquiva e desinteresse. As suas causas são múltiplas e interligadas. Baixa autoestima, crenças negativas, experiências de fracasso, influências de pais e professores, metodologias inadequadas e estereótipos culturais, como a ideia de que matemática é para homens. Pesquisas no Brasil têm crescido, mas ainda carecem de integração entre as áreas como educação, psicologia e neurociência. A ansiedade matemática deve ser vista como um fenômeno multifatorial e socialmente construído, que exige intervenções conjuntas para ser superada. Olá, meu nome é Juliana Cristina e eu vou falar sobre os impactos cognitivos e neurocientíficos da ansiedade matemática. Do ponto de vista neurocientífico, a ansiedade matemática ativa áreas cerebrais ligadas ao medo e à dor, como a amígdala e a insula. Isso provoca reações físicas como taquicardia, suor e bloqueio mental, dificultando o raciocínio lógico. Essas reações interferem diretamente nas funções cognitivas, como a memória de trabalho e a atenção, habilidades essenciais para a aprendizagem da matemática, causando erros,
menor precisão nos cálculos e, frequentemente, o desejo de evitar participar das atividades em sala de aula. A matemática passa a ser vista como algo ameaçador e o medo se transforma em um obstáculo para o aprendizado. Assim, o estudante ansioso faz duas tarefas ao mesmo tempo. Tenta resolver o problema e lidar com o medo de errar. Esse ciclo cria um bloqueio que afeta o desempenho e pode até influenciar em escolhas profissionais futuras. Olá, meu nome é Luiz e eu vou estar falando agora um pouco sobre as intervenções pedagógicas e as estratégias de enfrentamento. Por quê? Através das nossas pesquisas, nós podemos concluir que para você tentar diminuir, combater essa ansiedade matemática na educação básica, nos jovens, vai muito além de você ficar apenas reforçando o conteúdo ali, todo dia que seja, ou toda semana, porque isso não é muito eficaz. Então, quais estratégias a gente pode estar buscando? Diversificar as formas de avaliação, não ficar naquela avaliação formal de questão 1, 2, 3, para os alunos irem resolvendo conforme os conhecimentos prévios, se eles vão conseguir ou não. A gente pode também tentar tornar a matemática ela mais contextualizada e mais próxima da realidade do estudante. Talvez tentar trazer com cenários que eles vão poder se identificar mais com aquele conteúdo e que mesmo surgindo dúvidas, porque elas são inevitáveis quando você se aprende um conteúdo novo, vai ficar de mais fácil entendimento para eles. Também nós podemos criar um ambiente escolar mais acolhedor, não aquele lugar frio, rígido, em que ou você sabe ou você não sabe, e acaba afastando o aluno quando você não acolhe, você não traz eles para perto de você. E além disso, nós precisamos fazer com que os alunos se sintam confortáveis em tirar as dúvidas, em perguntar e não ter medo. A gente escuta muito hoje em dia que eu não pergunto porque eu tenho medo, eu não pergunto porque o professor vai me xingar, ou até mesmo eu não pergunto porque a sala vai tirar sarro de mim. Então isso também faz parte de tornar o lugar que a escola é mais acolhedor, mas também encorajar com que eles tirem as dúvidas. É muito importante enfatizar que não existe pergunta boba, não existe pergunta tonta. Existe o que nós sabemos e não sabemos, e é muito importante que nós possamos ir atrás de esclarecer aquilo que a gente não sabe. E indo um pouco além do ambiente escolar, é muito importante uma parceria entre nós, a escola, e também os pais, porque é uma engrenagem. Se uma funciona, a outra também funciona, e é muito difícil que uma funcione sozinha. Então, num contexto geral, são três: o estudante em si, que ele é o protagonista, é parte dele toda a força de vontade, é a escola, que ela acolhe, que ela incentiva, que ela está ali para passar o conhecimento para o estudante protagonista, e também os pais, para que eles, de repente, reforcem ali uma rotina de estudos, faça com que o aluno possa colocar em prática em casa o que ele viu, o que ele aprendeu, o que ele descobriu na sala de aula. Oi, eu sou Messias Pires dos Santos Filho, aluno do curso de Licenciatura em Matemática. Sobre o trabalho de conclusão de curso, eu fiquei responsável pela conclusão. Concluímos que a ansiedade matemática é um fenômeno complexo que vai além da dificuldade com números. Ela envolve dimensões cognitivas, emocionais e sociais. Combater essa ansiedade requer uma abordagem interdisciplinar que una neurociência, psicologia e práticas pedagógicas inovadoras. É fundamental transformar a matemática em uma experiência positiva, significativa e libertadora, capaz de desenvolver o potencial de todos os alunos. Gostaríamos de agradecer à nossa família por todo o amor, carinho e paciência ao longo desse período. Agradecer nossos tutores, o nosso orientador e a Univesp por todo o conhecimento que nos foi transmitido e a todos que, de alguma forma, colaboraram com esse projeto. Nosso muito obrigada.